Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RZAT11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário híbrido de tijolos. Ele tem diversos ativos ali dentro do seu portfólio. Contudo, esse é um fundo que tem uma perspectiva de recebimento diferenciado dos outros fundos aí que a gente tem no mercado. Dentro lá do relatório gerencial, eu vou explicar isso um pouco melhor. Então, atualmente, na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 97,45. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 12,84%. E aqui já é um diferencial. Apesar desse fundo ser de tijolo, ele para mim é um fundo híbrido. Por quê? Parte dele, ele se comporta como um fundo de tijolo, recebendo aluguéis, mas parte dele ele também funciona como se fosse um ativo de crédito, porque ele também recebe um complemento aí de renda por meio, como se fosse uma compensação aí, até que o dono, o ex-dono do imóvel, recompre aquele imóvel. Eu vou explicar isso melhor lá dentro do relatório gerencial. Atualmente, o fundo está sendo negociado a um PVP de 0,97, já está quase no seu valor patrimonial, 3% de desconto. É um fundo com uma boa liquidez diária, uma liquidez alta, negociando uma média de 1.300.000 por dia. E ele vem de uma variação positiva nos últimos 12 meses de 23%. Ou seja, ele se recuperou bastante. Isso aqui a gente vai ver nas cotações. Ó. No critério de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo já antigo. Ele tem bastante histórico já na nossa bolsa e ele é um fundo ali de base R$100. Quando ele veio a mercado, se eu não estiver enganado, ele veio na base 1.000, tá? Mas enfim, ele é um fundo de base 100. Durante os idos de 2020 ali, esse fundo disparou a sua cotação, chegando ali inclusive a R$140, R$150, mas passado essa euforia, o fundo recuou e regrediu inclusive para a base R$100. Lá nos anos de 2022, o fundo novamente começa a esboçar outra recuperação, chegou a ser negociado com ágio novamente, e aí ele tem um decréscimo das suas cotações. Depois, vocês vão ver no gráfico mais à frente, quando a gente vê de valores nominais, que nesse período aqui ó, de 2020, nesse período aqui de 2022, foram momentos que o fundo estava pagando muito. E aí, para fundos imobiliários, o mercado segue os rendimentos. Lá em ações, geralmente a cotação segue o lucro. Mas para fundos imobiliários, se um fundo está pagando muito, independentemente dele ter qualidade ou não, isso é irrelevante para os caçadores de dividendos, um fundo começou a disparar, você pode observar que a cotação dele vai atrás. Enfim, a gente vê que o fundo se acomodou voltando novamente para a base R$100 lá em setembro de 2022 e rompeu esse valor, chegando quase a R$80 durante o final do ano de 2022. Durante o ano de 2023, o fundo vem no cenário de recuperação, quase chegando ao 100, recua brevemente no final de 2023, mas desde o final de 2023 para cá o fundo entra nessa espiral aí de crescente. Então ele chegou a patamares de 100 recentemente, teve uma queda em junho desse ano, mas de novo entrou no cenário de recuperação, beliscando ali os R$100 novamente. Mais abaixo aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidores em geral, mandato híbrido. Ele é híbrido, né? Porque ele tem diversas classes de segmentos de tijolos lá dentro. Ele tem galpão logístico, galpão industrial, ele tem posto de gasolina, ele agora tem uma rede de atacadão, né? Então como se fosse renda urbana. Então ele tem diversas classes lá dentro. É um fundo por prazo indeterminado de gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório e também sobre vacância nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório. É um fundo que tem quase 40 mil cotistas, mais de 3.700.000 cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 100,82. Ele tem um patrimônio de 373 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo é de R$ 1,10 e acredito que o próximo dividendo também deve se manter nessa faixa de R$ 1,10 o dividendo lá para setembro. Continuando aqui no relatório, a gente vê agora informações do dividend yield médio. Então a gente vê que esse é um fundo que, mesmo sendo um fundo de tijolo, minimamente ele sempre fica beirando ali 1% de dividend yield. E naqueles momentos que eu falei para vocês, ó, note lá 2020, olha o quanto de yield que esse fundo entregou, mesmo momentos que a cota estava lá 140 e tal.
Esse fundo chegou a entregar próximo de 2%, ó, durante diversos momentos, depois 4%. Depois, naquele momento que o fundo começou com as cotações ali acima de R$100, no momento que todo o mercado estava ruim, ó, yields novamente próximos a 2%. Então, isso aqui, ó, é esse momento que o fundo começou a pagar muito. Todos esses momentos, eles colaboram para que os corredores atrás de dividendos, né, venham e se posicionem no fundo. Nominalmente dizendo, ó, os dividendos do fundo, em média, eles distribuem próximo de R$1. Mas como tem um fator inflação também, quando a inflação dá disparada, esse fundo consegue fazer entregas maiores aí, porque os seus inquilinos aí, como é que o fundo faz? Ele faz o seguinte, vamos supor que um imóvel, esse imóvel valha 5 milhões. Vou para facilitar o cálculo, que o imóvel valha 10 milhões. O que o fundo faz? Ele compra do inquilino por 5, 4, 6, tá? Ele compra mais barato do que ele vale. Ele compra por 6 milhões. E aí, esse cara que vende, que o fundo comprou dele, ele vai pagar o aluguel para o fundo normalmente, como qualquer fundo de tijolo. Contudo, em cima desses 6 milhões, agora o inquilino também paga a inflação desse dinheiro aqui, tá? Dos 6 milhões, com a opção de, no final do prazo, ele recomprar o imóvel de novo. Então, o que é a vantagem desse tipo de situação? O próprio imóvel já está no nome do fundo, ele não tem risco de perder. Se ele não pagar o acordado, ele acaba perdendo o imóvel, e aí o fundo vai ter um imóvel de 10 por 6, que seja por 10 por 5, 10 por 4, enfim, porque já está no nome do fundo. Então, ele tem, assim, uma grande chance de que o devedor arque com suas dívidas com o fundo. E se ele não arcar, o fundo aqui sequer vai ter aquela problemática de ter que ir atrás na justiça, da execução de bens e tal, porque o bem já é do fundo, não é mais do antigo devedor. Então, esse é um modelo totalmente atípico. São raríssimos outros fundos que fazem nesse formato, sabe? Então, eu gosto do modelo, e uma dúvida é se isso vai se provar com o passar do tempo, né? Porque isso ainda é algo relativamente novo no mercado, né? Vamos ver como é que vai se comportar ao final desses contratos. Pelo menos lá no RZTR, que é da mesma gestora, e eles fazem o mesmo segmento lá vem se mostrando de forma assertiva e por enquanto está dando muito bem. Enfim, as últimas entregas do fundo estão orbitando ali próximos de 1,10, ou 1,5, 1,10, 1,15. E aí lá no próprio relatório gerencial tem uma guidance. Ele iria entregar 1,15, 1,10 e até mesmo a próxima entrega estaria 1,10 lá no relatório gerencial. Então vamos ver se para setembro ele consegue manter esse patamar de 1,10. Mais abaixo aqui a gente vê a rentabilidade do fundo e aqui tá tudo muito junto porque teve essas distorções aqui, ó. Nesse período aqui que o fundo entregou muito, ó, 360%, 379%, foram momentos que ele fez aqueles dividendos muito altos, né? Mas agora, nos últimos 5 anos, esse fundo entregou 79% de rentabilidade, o CDI do período 47%, então quase o dobro, né? O IPCA 33%, mais do que o dobro, o IFIX 28%, praticamente 3 vezes mais, e o EDIV 63%. Então, no quesito de rentabilidade, eu acho que esse fundo está tendo uma ótima rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro aqui do nosso canal, porque além de nos ajudar, é um valor barato, irrisório, acessível, apenas 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Além de todo o apoio, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com mais de 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muita versatilidade, muita funcionalidade, e além do mais, adquirindo a nossa planilha, você vai ter uma facilidade para a organização dos seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda, e ela vai te ajudar, inclusive, no poder decisório de qual ativo comprar. Então, adquira, porque, além de você estar adquirindo um ótimo produto, vocês nos apoiam financeiramente. Por fim, nós contamos ainda com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo bem agregador. Compre, porque, além de tudo, é uma forma de nos dar apoio financeiro. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudam. Se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido, deixa uma mensagem aí pra gente no nosso e-mail, nosso Instagram. Pode ser que eu consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que eu não faço indicação de ativos
apenas mostro a minha maneira de investir e o racional por trás das minhas escolhas, dos nossos investimentos. Então, se precisar dessa ajuda, manda mensagem pra gente aí. Então aqui agora nós já estamos dentro do relatório gerencial do fundo. Aqui a gente vê gestora, administrador. É um fundo que já fez 6 emissões. Essas quantidades de cota a gente já viu. E o que nos interessa mais aqui, ó. Antes, esse fundo veio ao mercado em 2017 e passou para a gestão da Risa em 2019. O que a gente vê aqui, ó? Esse é um fundo que possui taxa de 1% e ele tem performance de 20% se bater IPCA mais 5%. Aqui mais abaixo ele traz os destaques do fundo. Então o yield médio que ele entregou, área bruta de seus ativos, a valor de mercado, último dividendo, e aqui é aquele ponto que eu falei para vocês. Ó. Eu vou vir aqui neste relatório para vocês observarem o seguinte. Quanto é que vale o fundo? Olha, o fundo vale 373 milhões de reais, tudo bem? Tudo bem. No seu relatório, o que ele traz para nós? Que a avaliação dos ativos do fundo ó, é de 525 milhões. Então, se acontecesse o pior e os devedores não pagassem mais o fundo e tal, o fundo executa para tirá-los do imóvel, porque isso é fácil, porque é um contrato de aluguel, mas se não estiver sendo pago. E aí, por descumprimento de contrato e tal, eles perdem direito ao imóvel. Então, ele vai ter um patrimônio, vai se elevar bastante, né? Então, isso aqui para mim é uma das maiores vantagens e que traz segurança. Agora, se essa tese vai se mostrar realmente assertivo e tudo, só o futuro vai dizer, né? Então o relatório tem uma certa defasagem do dividendo, ainda é naquele de 1,15, depois desse já teve um de 1,10. O fundo tem 10 imóveis, o prazo médio dos contratos do fundo é de 5 anos. O que os aluguéis entregam, mais essa inteira do IPCA, né? Que os devedores têm que fazer. Dá uma média de IPCA, daí ó, cap rate de IPCA mais 9, e é um fundo com altíssima liquidez. Continuando aqui no relatório, aqui eu vou dar um zoom um pouco maior aqui para vocês, né? Agora com o zoom aqui fica um pouco melhor para vocês aí. Então, a gestão fala o seguinte, que em junho, o índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, apresentou uma queda de 1,04%. No acumulado do ano, o IFIX registra um retorno de 1%. Se no ano o IFIX está 1%, é que, provavelmente, se a gente fosse ver só a cotação de quem tem fundos imobiliários, na média, ele esteja mais no prejuízo, né, do valor médio que a pessoa tem do que no lucro. Por que ele está 1% positivo? Porque o IFIX, ele contabiliza também os dividendos. Então, certamente, a maioria dos fundos já pagou mais de 1%, né? Então, a maioria dos fundos, vamos supor que ele tenha pago até aqui, sei lá, 6%. Então, assim, não é assim que faz o cálculo, tá? Então, se ele pagou 6% de dividendos, teoricamente, a maioria dos fundos estão com uma média de 5% de deságio aí de quem comprou. Então, se alguém comprou um fundo por 100, deve estar aí na faixa de 95. Em média, desse ano, tá? Enfim, é mais ou menos isso que quer dizer esses cálculos. Os FIIs tiveram um mês de junho marcado por ajustes e algumas movimentações estratégicas importantes. Fundos recebíveis continuam atraindo investidores devido ao bom rendimento e menor risco de perda de patrimônio. Esses fundos se beneficiam da manutenção de juros elevados, oferecendo retornos atrativos indexados ao CDI e inflação. Ainda observamos uma grande parte dos fundos com desconto expressivo em seu valor de mercado quando comparados a valores patrimoniais, o que pode sinalizar oportunidade de investimento com ótima relação de risco-retorno. Aí aqui mais abaixo ele vai falar sobre política monetária, essa parte aqui eu vou pular, e aqui mais acima ele traz a sua DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Eu vou me fixar no acumulado do ano de 2024, tá? Até porque nós já estamos em agosto e aqui só tem informações até junho. Mas a gente vê que em junho o fundo teve uma receita bem acima do normal. Ele vinha receitando ali algo na faixa de 3.400, 4.100, mas esse valor foi muito acima. E mais abaixo aqui ele vai falar por que esse valor foi muito acima. Então, no acumulado até agora de 2024, o fundo teve uma receita total de 17.172.000 e ele teve de despesas, eu vou somar esses dois aqui, ó. Na verdade eu vou somar os três. Ele teve 925.989 e mais 1 milhão. Por as despesas que o fundo teve aí. Então vamos calcular o que esses três valores aí representam aí de taxa para o fundo. Então olha só, 925 mil mais 989 mil e mais 1 milhão e 28. Observa que as despesas do fundo são na casa de 2.942. Isso aqui vezes 100 dividido por 17.172. Então as taxas do fundo estão careiras, ó, 17%. Aqui, se a gente considerar que as três despesas aqui vão para o bolso da gestão. Aqui ele não deixa claro o que seria essa despesa, né?
Teoricamente, o que iria para o bolso da gestão seria somente essas duas primeiras, tá? Porque se outras despesas aqui, aparentemente, porque aqui ó, já tem taxa de administração e performance, né? Pode ser que esse outro aqui não vá para o bolso da gestão, mas enfim, eu somei como tudo. Continuando aqui no relatório, ele fala: foram retidos 9 centavos por cota, disponíveis para distribuição nos próximos meses. Esta maior reserva tem por objetivo compensar as menores componentes especiais esperadas para os próximos meses e garantir maior linearidade na distribuição dos rendimentos. Adicionalmente, teremos o recebimento de 2,6 milhões, ou seja, 70 centavos por cota, remanescentes do valor de repactuação do CRI Poligin conforme fato relevante. Posicionamento atual. O portfólio do fundo é composto atualmente por 10 imóveis, sendo 9 locatários diferentes, a uma taxa contratual média de IPCA mais 9,26, além do CRI, de sodrogestivo, a uma taxa de CDI mais 4,5. Aí aqui eles falam, ó, de novo, ó, lembramos que agora, com a repactuação do contrato com a Poligin, em todos os ativos, a cobrança referente à variação positiva do IPCA sobre o valor de compra do imóvel, para que seja mantida a opção de recompra pelos locatários. Destacamos que até o final de junho não haveria qualquer aluguel em atraso, que este fundo não carrega, nem jamais carregou em sua carteira, ativos ligados ao setor de multipropriedade. Então, como é que está a situação hoje do portfólio? 98% do portfólio é diretamente em imóveis, ele tem um percentual ali em CRIs e outro percentual baixo em caixa. Então, como é que são as teses do fundo? Tese de sale and leaseback, é que ele compra e aluga de volta para o inquilino. Ele tem build to suit, que ele está desenvolvendo, é um percentual bem pequeno aí, que é um posto de gasolina que ele está construindo. E ele tem ali para carrego ali um CRI de 4%. Aqui ele fala um pouco mais sobre essa questão do desenvolvimento que ele está fazendo aí de um posto de gasolina. Mais acima aqui a gente vê ó, as estratégias de sale and leaseback, o build to suit e o carrego do CRI. Então a gente vê que por indexadores, a imensa maioria é IPCA e o CRI ali, aquele CRI pequeno, ele está indexado a CDI. Então hoje, 99% do portfólio e meio, ó, praticamente 100%, há uma média de IPCA mais 9, e o CDI ali está a média de CDI mais 4,5. Continuando aqui, ele mostra as suas perspectivas, é aquilo que eu falei para vocês da guidance. Então ele entregou aí, ó, 1,15, 1,10, e a perspectiva é que setembro ele se mantenha nesse 1,10. Pelo que a gente viu de reservas, mais valores que a Poligin deve pagar, né? Então eu acho que ele consegue sim manter esses 1,10 aí, mesmo com algumas adversidades, caso elas venham a acontecer. Aqui eles falam novamente, né, ó, considerando as expectativas de inflação do Boletim Focus, somadas aos ganhos extraordinários anunciados devido à repactuação com a Poligin, estimamos os rendimentos mensais próximos de 1,15 para mês de julho, dentro de uma banda de 1,10 a 1,20. Então, assim, julho ele entregou 1,10, aliás, julho ele entregou 1,15, agosto 1,10. Vamos ver se para setembro quanto que ele vai entregar, né? Gostaríamos de reforçar que a guidance se apoia em informações de disponibilidade de dados do momento atual. Continuando aqui, a gente vê a cota mercado, as suas variações e o valor patrimonial do fundo. O fundo agora teve uma boa crescente nos últimos meses aí. E aqui eles trazem a tese dizendo que ainda se mostra atrativo o fundo estar com desconto aí no mercado. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar aí nos 20k. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem algum fundo de tijolo no seu portfólio? Você já conhecia a estratégia desse fundo? Ele recebe aluguel, mas ele também recebe como se fosse uma ajuda a mais aí. Você sabia disso? Você entende então por que esse fundo paga a mais? Você entende os riscos e os pontos fortes desse fundo? Os imóveis do fundo não são tão bons assim, mas eu particularmente gosto e acredito na tese do fundo. Como eu sempre aviso aqui, né? Eu sou conflitado porque eu tenho esse fundo no meu portfólio. Acredito que seja um bom fundo, uma boa tese, apesar de eu ter o nariz torcido para a Risa no quesito de gestão. Eu acho que eles são uma gestão boa, eles fazem um bom trabalho, eles entregam valor para o cotista, mas a parte de comunicação deles é péssima. A gente vê que eles vêm melhorando a comunicação, vem falando umas coisinhas a mais ali no relatório que antes não tinha,
mas eu acho que eles poderiam melhorar ainda mais. O relatório deles é fraco, é feio, é mal feito. Eu acho que eles também não se comunicam tanto no mercado, né, trazendo informações e tal. Mas, enfim, eu gosto desse fundo. Os outros fundos da gestão eu optei por não mais ter. Mas esse é um que eu mantenho porque eu gosto da tese. Enfim, tenho fundo, sou conflitado por ter o fundo, mas o fato de eu estar falando bem a respeito desse fundo não é em nenhuma hipótese indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Bastante cuidado quando você vê youtubers aí falando que compram ou vendem ativos. Não vá nessa ótica aí. Se você comprar, não compre porque alguém tem. Entenda se serve para sua estratégia, os pontos fortes e fracos, os riscos. E se você gostar, vá e aí põe um fundo no seu portfólio, tire o ativo do seu portfólio. Enfim, nós temos aí um canal secundário, o canal Monotícias, e o nosso objetivo é chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. Vá no canal Monotícias e se inscreva. A nossa primeira meta de chegar aos 50 inscritos foi atingida. Agora a gente quer chegar a 100. Vá lá e se inscreva para nos ajudar. Todos os nossos canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Reforçando o recado lá do início do vídeo, se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso e-mail ou Instagram, pode ser que eu consiga ajudar de alguma maneira. Voltando aqui ao relatório, eles falam sobre a tese de Sale and Leaseback e a tese de Build to Suit. Eu não vou explicar melhor isso aqui para vocês, que eu já expliquei lá atrás, né? Qualquer coisa você lê também o que está escrito. Sale and Leaseback, o antigo dono vende, mas depois já aluga de volta deles. E nesse caso desse fundo aqui, ele ainda tem mais um adicional, que é a opção de recompra por parte dos vendedores. Então o cara vende para o fundo, aluga em seguida, e ao final do contrato, se ele quiser, ele pode recomprar, e geralmente recompram, porque eles entregam um ativo muito mais barato. Agora, esse Build to Suit, ele é muito feito assim. Como que é feito? O inquilino paga o fundo para ele construir, desenvolver o imóvel e tal, e ao final disso, ele arca um compromisso de alugar o imóvel. E nesse interstício é como se ele já fosse pagando o fundo desde o início da construção. Então ele faz sobre medida e depois já tem o próprio, com garantia de que ele vai ser alugado pelo inquilino, né? Continuando aqui, a gente entra na parte dos ativos que o fundo possui. Agora eu vou tirar o zoom um pouco. Deixa eu dar esse outro zoom aqui, que acho que dá pra gente ver. E como a gente viu, o fundo possui 10 imóveis. Então o único imóvel que não tem opção de recompra, esse é do próprio fundo, é o imóvel lá da Poligin. Esse imóvel é o único que não tem opção de recompra. Todos os demais têm essa opção de recompra por parte dos inquilinos, né? Então, o Sale and Leaseback, esse aqui está sendo sobre medida, ó. Ele está em construção, mas os demais é tudo Sale and Leaseback, ó. O segmento desses devedores aí, desses inquilinos, área do terreno, área construída, o ano de construção, onde que ficam esses imóveis, né? E aquilo que eu falei para vocês, ó. Essa Poligin, ele é um industrial, ó, imóvel galpão de industrial. Esse Mirassol e esse Corumbataí são os postos de gasolina. Esse aqui, ó, Confrio, é um galpão industrial também refrigerado. Andorinha Transportes, ó, é ônibus, é galpão, garagem e tal, e tem o prédio da própria Andorinha Transportes. Grupo Voar, também, esse aqui é como se fosse um prédio. É cervejaria, ó, industrial específico para cervejaria. Splice Indústria, outro industrial. E o Atacadão Dia a Dia, esse aqui é como se fosse esses atacarejos aí, ó, de renda urbana. Então ele tem, já a gente vai ver a foto dos imóveis. E ele ainda tem um CRI, né, bem pequeno em relação ao patrimônio do fundo. Então aqui a gente vê um por um dos imóveis, ó, eu vou tirar um pouco o zoom. Então esse aqui é o Poligin, cheio de placa solar em cima, né, para eles terem... Aqui são os postos de gasolina, ó. Esse está pronto, desenvolvido, e esse está em construção. Mais abaixo aqui a gente vê o da Confrio. Esse aqui é o da Andorinha Transportes, ó, tá vendo? Para garagem Esse outro aqui é outra parte, deve ser da mecânica, postos dele também e tal, mas também do pessoal da Andorinha. O Grupo Voar, a cervejaria, né, da Cervejaria Imperial, Splice Indústria, e aí o Atacadão aqui. Toda vez, minha esposa ou meus filhos já ficam meio assim, né, porque eu fico repetindo as coisas, mas de propósito, para encher o saco deles. Toda vez que eu passo na porta desse hipermercado aqui, eu falo para eles, né? Eu moro numa cidade próxima a Brasília, então a gente tem que ir a Brasília.
Então a gente passa numa BR, depois na volta para a cidade onde eu moro, a gente passa de novo na porta. Aí eu fico falando pra minha esposa, olha, meu bem, toda vez que esse atacadão aí paga, a gente recebe um pouquinho. Mas é um percentual bem pequeno do aluguel desse imóvel, né? Então, mas é um bem pequeno mesmo. Mas enfim, nós somos cotistas desse fundo aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere ir lá no canal Amo Notícias e se inscrever para nos ajudar. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are